Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ao lado da rainha da Inglaterra, o homem do ano. 87% aprovam a forma de o presidente Lula administrar o país. Transmite a faixa presidencial a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Milhões de reais em propina. Mais uma fase que está acontecendo agora da Operação Lava Jato. Um amigo do ex-presidente Lula foi preso. Um dos maiores casos de corrupção já Antônio Palocci, Delúbio Soares, José Carlos Bonlai, casal de marqueteiros do PT, lavagem de dinheiro, organização criminosa, triplex do Guarujá, sítio em Atibaia. O ex-presidente Lula esteve no triplex do Guarujá. O cerco da justiça se aperta em torno do ex-presidente. Dia 4 de março de 2016, às 6 horas da manhã, 4 carros da polícia sem identificação entram na garagem do prédio em que moram Marisa e Lula e eles sobem, fazem uma operação de busca e apreensão. O colchão é perfurado, a coifa da cozinha é retirada para ver se existia alguma coisa escondida ali. Em mais ou menos 1 hora, os policiais ficam ali no apartamento do casal e o presidente Lula ele é conduzido ao aeroporto de Congonhas para prestar depoimento sob coerção. Eu me lembro, e acho que todo mundo também sentiu isso, a agonia que foi o dia da condução coercitiva do Lula, porque ninguém sabia para onde ele tinha ido, o que fariam com ele. Aí as pessoas foram espontaneamente correndo para o aeroporto de Congonhas, porque ele deveria ter sido levado para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Ninguém sabia por que ele estava no aeroporto. Todo mundo muito nervoso, mas as pessoas queriam reagir. Elas foram para lá e reagiram. Mas essa reação, de nenhuma forma se compara à ação golpista. Porque não é uma polarização de 2 polos antagônicos com a mesma intensidade. Aquele clima de ódio não era um clima de ódio recíproco. Aquele processo de politização do cotidiano que a gente passou a viver, na verdade, desde 2013, ele é um processo que foi causado pela oposição de direita a um processo de melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Então, veio de um lado, não veio dos 2 lados. É isso que eu quero dizer. A notícia de que Lula estava no aeroporto atraiu manifestantes que são contra o PT, que vieram com bandeiras do Brasil e bonecos do ex-presidente. A questão do aeroporto de Congonhas, é importante lembrar que o ex-presidente Lula foi conduzido até o chamado Salão de Autoridades. O Salão de Autoridades do aeroporto de Congonhas é nada mais, nada menos do que uma sala que tem as paredes de vidro, e as pessoas que souberam, que tiveram conhecimento de que o ex-presidente Lula havia sido levado para aquele local, foram até lá e, num determinado momento, inclusive, começaram a balançar aquelas paredes de vidro. As próprias autoridades que estavam presentes ficaram assustadas e mostravam que não tinham controle daquela situação. Vocês podem observar um tumulto muito grande aqui, porque aqui há uma sala da Polícia Federal e manifestantes contra e a favor do ex-presidente Lula vieram aqui para o saguão para defender a democracia, para defender o direito de ampla defesa e o direito de se manifestar. Os manifestantes que são contrários ao ex-presidente Lula estão lá
protestando. Olha só, gente, a movimentação é intensa. Tem família espalhada pelo mundo inteiro. Eu quero que eles possam brindar uma champanhe comigo, assim, nem que seja virtualmente de longe. O que a elite brasileira queria é ver o Lula algemado, sendo conduzido, né, com a polícia. É essa grande foto que eles queriam. Desde cedo, as ruas que dão acesso ao Instituto Lula estão bloqueadas e a gente vê policiais fortemente armados, com roupas camufladas, vários carros da polícia. Naquele instituto eles vieram com uma força-tarefa, um grupo de ação tático da Polícia Federal, todo um aparato com fuzil e tal. Não teve nenhuma resistência a nada, mas eles, para mostrar uma certa violência, arrebentaram porta, arrebentaram armário, né, sem nenhuma necessidade. Um belo dia, toca a campainha às 6 horas da manhã aqui em casa. Eles não permitem que os seguranças do prédio avisem. Eu tenho uma caixa desse tamanho de CDs. Eles pegaram lá, estava no escritório, veio para cá, para a mesa. O delegado foi olhando todos os CDs e parou em um. Ele pegou só um. Esse CD que ele olhou é uma foto que tá o Lula, a minha irmã e eu. E daí eles levaram. É inacreditável. Eu falei, mas por que o senhor vai levar? E ele me apontou, porque tem o nome do Lula. Os manifestantes... Marginal! Corrupto! Eles fizeram todas as perguntas sobre as palestras que ele deu, a relação dele com esse sítio em Atibaia. Perguntaram a ele também a relação dele com esse imóvel em Guarujá. Quando perguntaram de 2 pedalinhos nos netos dele, ele ficou indignado. Ele falou, acho que essa pergunta não está à altura nem da Polícia Federal, nem do Ministério Público Federal, e não está à minha altura. Sobre o tal do apartamento, ele falou, olha, estão atribuindo a mim um apartamento que não é meu. Hoje, nós estamos analisando evidências de que o ex-presidente e sua família receberam vantagens para, eventualmente, a consecução de atos dentro do governo. As investigações já vêm acumulando evidências que o principal beneficiário disso era o governo do PT, cujo titular foi o ex-presidente. Então, fica claro que o benefício político recebido foi basicamente do ex-presidente Lula e atualmente da atual presidente. Ele fala, o presidente se beneficiava, mas o benefício era político e quem se beneficiava era o governo. Assim, o cara não consegue falar uma frase que faça sentido nem juridicamente, nem do seu ponto de vista lógico. Não importava o que ele estivesse falando ali. Importava era ele estar ali, com a imprensa toda assistindo. Esse é o tipo de coisa que viabilizou o golpe, né? No momento que você toca, você coloca um policial que toca num presidente da República, que o obriga a ir para qualquer lugar, o que foi dito ali é que não existe mais civilidade na política brasileira. Não haverá mais respeito à dignidade do adversário. O adversário é o inimigo. Isso não tem volta. Então o carro levando o ex-presidente Lula saiu direto do aeroporto de Congonhas, onde ele prestou depoimento à Polícia Federal e foi aí para o Diretório Nacional do PT. O rosto dele, na hora que ele entrou na sala, foi uma coisa muito impressionante. Militância, tinha alguns militantes que estavam lá e começaram a se manifestar e a gritar o nome dele, cantar as músicas dele, e ele estava muito altivo, assim. Eu queria falar ao povo brasileiro e falar a vocês, primeiro, para pedir desculpas a Maria e a meus filhos pelos transtornos que eles passaram. Enquanto nenhum desses que foram na minha casa trabalhavam, com 11 anos a Marisa já era empregada doméstica. E eu acho que ela merecia respeito. Nesse dia da coerção, ela chega a externar para o marido e fala, Lula, quando que eles vão parar? Como se pudesse o presidente Lula ter essa decisão de dizer se a polícia vai parar ou não vai parar a investigação.
Um momento de muita tensão, que ela percebe a família dela, o marido, a casa dela e ela também, vítimas de um cerco policial muito forte. Antigamente, você tinha denúncia de um crime, você ia investigar se existia aquele crime e prender o criminoso. Hoje, a primeira coisa que você faz é determinar quem é o criminoso. Depois que você nominou o criminoso, colocou a cara dele na imprensa, você então vai criar os crimes que ele cometeu. Essa relação entre mídia e processo penal é uma relação tensa por realmente pré-julgar, condenar inicialmente, antes que o processo existisse, antes que o processo começasse, antes que a prova fosse produzida, muitas vezes já tem uma condenação midiática. Embora eu tenha me sentido ofendido, porque não precisava disso, eu me senti ultrajado como se fosse prisioneiro, apesar do tratamento cortês do delegado da Polícia Federal. Eu quero dizer, se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo, e a jararaca está viva como sempre esteve. Amigos ouvintes, na Operação Lava Jato houve um erro bobo: a condução coercitiva do Lula para depor. Devolveram-lhe o seu melhor papel, ser a vítima. Ele foi até cômico, dizendo que acertaram o rabo da jararaca, mas erraram a cabeça. Lula subiu na vida e é um exemplo de vitória para milhões de fracassados. Ele é um ladrão, bandido. O que ele fez? Ele destruiu o Brasil, destruiu os bancos, as empresas estatais, fundos de pensão, a maior empresa brasileira, corrompeu toda a estrutura de Estado brasileiro. Nós temos de dar uma resposta a esse bandido, calhorda, ladrão. É isso que ele é. Então eu espero que ao menos isso, os brasileiros no dia 13 vão às ruas. É o mínimo que se pede. Além de ter uma ação concreta contra esse vagabundo, esse ladrão, esse corrupto. A condução coercitiva em si já é uma coisa que é destrutiva na imagem de qualquer um. Ela é algo que é condenatório. Então, no Brasil temos um ditado inquisitorial, vários, mas um muito utilizado, onde há fumaça, há fogo. Então a pessoa que vê se ele está sendo conduzido coercitivamente, então é porque ele é culpado. Nada justifica uma condução coercitiva sem que antes o cidadão tenha sido intimado mediante mandado e tenha deixado de atender ao chamamento judicial. O procurador na coletiva disse que a condução coercitiva foi determinada para proteger o ex-presidente Lula e o ministro Sérgio Moro para evitar tumultos. Ao contrário, ainda me levam o conduzido para o aeroporto de Congonhas, né? Para um local público. Qual é a relevância de você conduzir e qual é o amparo constitucional de você ir lá, conduzir coercitivamente, constrangedoramente alguém que a própria Constituição assegura o direito de não produzir prova contra si e de não declarar. E principalmente, você intima ele para depor. Ele tem todo o direito de dizer assim, ó, eu não vou depor porque eu vou usar o meu direito de silêncio e de não produzir prova contra mim mesmo. Acabou. Para que você vai conduzir? Não tem nem sentido essa condução. Não tem nem sentido. Ela é puro exercício de poder. A Operação Lava Jato, ela foi, desde o início, uma operação dirigida contra a esquerda. Mas a maior parte da esquerda elogiou a Operação Lava Jato, inclusive o governo petista, porque era muito difícil se contrapor a ela, dado o apoio que a mídia construiu para ela. Hoje nós sabemos do conluio que havia entre a mídia, os procuradores e o juiz lá de primeira instância de Curitiba. Mas isso já estava desenhado lá no início, não era difícil descobrir. Quantas vezes na história do Brasil você viu tanta coragem? Quantas vezes você viu tanta determinação e, ao mesmo tempo, tanta competência e equilíbrio? Quantas vezes você viu corruptos terem tanto medo de alguém? Este homem e seu grupo estão, de verdade, mudando o Brasil. E agora,
quando ele mais precisa de você, você vai deixá-lo sozinho? Ou vai pra rua? Um outro erro que a esquerda cometeu foi acreditar que as mobilizações, já antes de 2016, eram mobilizações a favor da honestidade no trato da coisa pública, que eram movimentações contra a corrupção. Ora, nunca houve movimentação séria contra a corrupção no Brasil. Era contra o PT e contra a esquerda, o PT significando esquerda. As pessoas não se mobilizaram contra a corrupção simplesmente porque o centro dessa mobilização, que é São Paulo, jamais produziu uma mobilização de massas contra o governo do PSDB. Ora, e nunca houve corrupção no governo do PSDB em São Paulo. Como é que você pode acreditar que as pessoas saem às ruas do nada e digam assim, em 500 anos de história do Brasil, o PT é o primeiro partido corrupto? Ninguém acredita nisso, nem eles. O impeachment da presidente da República, a cassação da chapa pelo TSE ou a renúncia da presidente da República. Uma dessas três saídas permitirá ao Brasil voltar a sonhar com um futuro melhor. Bolsa Família não dá futuro pra ninguém. Eles não querem trabalhar, estão fazendo filho bastante, porque cada filho ganha mais dinheiro. Eu acho uma vergonha, porque se eu quiser dinheiro eu trabalho muito. Que o país tem um progresso quando a galera tem ambição. O que nos une é justamente pedir a saída da presidente Dilma, né? Quando Eduardo Cunha, por vingança, no final de 2015, resolveu acatar a abertura de um processo de impeachment, se inicia, depois de muito tempo na história do Brasil, uma mobilização de massas de direita. A última delas tinha sido em 64. O protesto ele nunca vai representar a sociedade brasileira, ele representa uma camada específica que inclusive tem determinados privilégios que podem protestar. No caso da cidade de São Paulo, em 2016, era muito visível essa série de preconceitos, né? Principalmente de gênero, de classe e de raça. Seria muito fácil eu ter 10 filhos e viver de boa e ganhar alguma coisinha. Então eu não concordo. Tanto que em alguns protestos, por exemplo, a questão do impeachment em alguns momentos ficava até de uma maneira secundária. Por quê? Porque o que importava de fato eram outras posições. Por exemplo, contra o Bolsa Família, contra cotas raciais, contra ProUni, enfim, você tinha uma série de outras posições que estavam para muito além da questão do impeachment em si. Então, a partir, especialmente do início de 2016, grandes contingentes, entre muitas aspas, populares, começam a sair às ruas, mas saem às ruas como? Convocados. E convocados por quem? Pelo Partido da Toga. E as pessoas eram convocadas também e fundamentalmente pelo partido da mídia. Olha, já são mais de 4 horas da tarde, o pessoal continua chegando aqui na Avenida Paulista. A manifestação de apoio à Operação Lava Jato terminou aqui na Times Square. A partir de agora, a equipe de jornalismo da Globo, que vem cobrindo desta manhã todas as cidades do Brasil onde tem essas manifestações. As pessoas foram às ruas, convocadas, televisionadas, com grande cobertura midiática, favorável à derrubada da presidenta Dilma. A Rede Globo, 24 horas durante todo o dia de domingo, desde as 9 horas da manhã, fazendo transmissões ao vivo, chamando as pessoas para irem para as ruas. A manifestação nacional ultrapassou a expectativa. E eu estava com essa camiseta Dilma Coração Valente e os olhos se viraram para mim. E era ódio mesmo que tinha no olho das pessoas. A direita, durante boa parte da década de 90, dos anos 2000, era envergonhada de ser direita. Poucas pessoas se orgulhavam ou se diziam conservadoras. A partir de 2015, a quantidade de pessoas que se explicitamente se colocam, e na verdade não só se identificam, mas se tornam uma espécie de militante de uma causa política por um viés conservador, aumenta, não só como uma presença isolada, mas como cada vez mais como uma presença organizada, massiva, que ocupa as ruas. E nesse momento você tem claramente uma crise de hegemonia constitucional desse período
da redemocratização que a extrema-direita vai tentar disputar. O governador Geraldo Alckmin e o senador Aécio Neves acabaram hostilizados. Então, o campo da direita, de fato, perde nesse processo. Determinadas figuras que a gente costumava chamar de figuras da direita, quando vão para as manifestações, acabam sendo vaiadas, acabam sendo expulsas. Então, isso é uma surpresa do ponto de vista político. Não se tratava de uma manifestação democrática. Uma manifestação de pessoas convocadas pela imprensa empresarial, com apoio externo, com um sentido político de direita evidente. Não é uma manifestação democrática. É uma manifestação que visava um golpe de Estado. Sérgio Moro declarou em nota: o povo brasileiro foi às ruas para protestar contra a corrupção que se entranhou em parte das instituições e do mercado. Essa não é a relação que o judiciário precisa ter com a sociedade. A relação com o judiciário é uma relação com a legislação, com a Constituição, com direitos que estão garantidos e que fazem com que todos os cidadãos sejam ou deveriam ser tratados com igualdade. Essa relação com a legalidade, ela fica extremamente prejudicada quando esses atores, eles começam a utilizar a possibilidade de falar diretamente com o público para se autopromover e não para promover o que eles deveriam, que é a justiça social. Boa noite. Vamos fazer diferente hoje. Nós vamos convidar, a nossa produção pensou, e o Dr. Sérgio Moro gostou da ideia. Vamos ouvir o hino nacional? Quem sabe? Todos nós vivemos um momento diferente, um momento em que o Brasil busca resgatar diversos valores. A nossa bandeira, que será estampada aqui, vamos todos juntos cantar e entoar o hino nacional brasileiro. Depois destas cenas, a oposição decidiu pressionar pelo impeachment e anunciou que a partir da próxima semana a Câmara não vota nenhuma matéria até que seja instalada a comissão encarregada de analisar o pedido de abertura do processo de impeachment da presidente da República. O que incomoda a classe dominante no Brasil não é a esquerda em si. O que incomoda mesmo é a esquerda que ganha a eleição. É isso que incomoda no Brasil. Porque a esquerda que ganha a eleição, por mais moderada que seja, ela ocupa um espaço que naturalmente é das classes dominantes. No momento em que o Lula e o PT ganham 4 eleições consecutivas no Brasil, a direita chegou à conclusão de que ela não voltaria mais ao poder político. Ela continuava com poder cultural, com poder econômico, com um grande prestígio social, mas ela tinha perdido o poder político. E é isso que não pode acontecer. Com o apoio de alguns ministros, um grupo de petistas continua pressionando para que o ex-presidente Lula assuma um ministério para ajudar na articulação política. Eu teria o maior orgulho de ter o presidente Lula no meu governo, porque o presidente Lula é uma pessoa com experiência, é uma pessoa com grande capacidade de formulação de políticas, e aí eu estou dizendo da capacidade gerencial do presidente Lula. Posso garantir a vocês que teria um grande orgulho de ter ele no meu governo. O Lula resistia a assumir a Casa Civil por razões óbvias. Ele usava uma expressão que era autoexplicativa. Ele dizia: não cabem 2 presidentes no mesmo palácio. O que ele queria dizer com isso? Que a ida dele para o Palácio do Planalto era um gesto tão forte que ia provocar uma acomodação difícil entre a presidenta em exercício e ele, como ex-presidente, que saiu com mais de 80% de aprovação. Eu, pessoalmente, trabalhei muito para que o presidente Lula pudesse assumir a Casa Civil. Cheguei a me afastar da Casa Civil, fui para a chefia do gabinete,
porque eu entendia de que a gente necessitava de alguém com a musculatura maior do que a minha. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aguardado em Brasília. Parece que é certo que ele vai assumir. A questão é qual ministério. Se aceitar, ele ganhará foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. E o juiz Sérgio Moro não poderá mais investigá-lo em Curitiba. Para líderes do governo, a ida do ex-presidente serve para recompor a base do governo. Para oposicionistas, a ida de Lula é para blindar Lula das investigações da Operação Lava Jato. Trata-se de desvio de finalidade. O que se deseja, na verdade, é permitir ao presidente Lula fugir da caneta competente do juiz Sérgio Moro. Ele ocupar o cargo de ministro poderia ter duas finalidades inteiramente diferentes. Ele permitiria que o governo se tornasse politicamente sustentável e ele continuaria sendo julgado, não havia ali nenhuma burla da lei. A lei apenas prevê, até hoje, que ministros são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, o que postergaria o seu julgamento. Senhoras e senhores, anunciar para o Brasil que o presidente Lula acaba de aceitar o convite para ser ministro, chefe da Casa Civil da Presidência da República. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. O que é que nós queríamos com a presença do presidente Lula no governo? Nós queríamos aumentar a força do governo. Eu teria de ter pedido ao presidente Lula que ele, se não conseguisse vir à posse, que ele já deixasse assinado a sua posse. Por que ele não podia vir? Porque já naquela época, a dona Marisa estava doente. O que fazem, então? O Moro divulga isso e tenta criar a seguinte história: que o Lula ia ter a proteção de estar nomeado ministro. O juiz Sérgio Moro justificou ter tornado pública aquela gravação, afirmando o seguinte: a democracia em uma sociedade livre exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando esses buscam agir protegidos pelas sombras. Não é o Lula que assinava a nomeação dele. Quem assinava a nomeação do Lula era eu. Então, é ridícula essa história com o Lula. Quando uma pessoa está sendo investigada e não tem foro privilegiado e num diálogo dessa pessoa se verifica fatos que dizem respeito a uma pessoa com foro privilegiado, né, o juiz, a única coisa que ele tem que fazer é encerrar e encaminhar para o foro competente. Não compete ao juiz nem aquilatar, avaliar o conteúdo dessa conversa e muito menos dar-lhe publicidade. Eu acho que foi usado maliciosamente. Sabe o que é usado maliciosamente? Como foi grampeado maliciosamente, de forma inconstitucional. No momento em que você grava uma presidenta da República de forma criminosa, é que você queimou os navios. Você jogou todas as cartas. Não tem mais volta também. Eles chegaram àquele momento em que disseram: agora a gente derruba o PT, não tem como não derrubar. Acho que esse é o significado histórico. Este grampo envolvendo uma presidenta da República ser divulgado hoje, quando já não existe competência da Vara de Curitiba, revela uma finalidade que
busca causar uma convulsão social, que eu repito que não é o papel do Poder Judiciário. 1.500 pessoas, segundo... Os protestos são pacíficos. A população veio para cá assim que começou a divulgar o teor das escutas telefônicas do ex-presidente Lula com a presidente Dilma. Eles pedem a saída do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. E pedem também o impeachment da presidente Dilma. Houve panelaços contra o governo, buzinaço nas ruas. Também houve protesto em São Paulo, na mesma Avenida Paulista que abrigou aquela enorme manifestação no domingo. Como um grande desabafo, depois que foram divulgados os áudios do diálogo entre Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Todos querem muito saber qual vai ser o desfecho dessa questão toda no Brasil. Os gritos do fora Dilma. O que eu constato ao final é de que nós já não temos mais um governo e nada, absolutamente nada, freará o ímpeto da sociedade brasileira e a ação do PSDB, como de outros partidos políticos, para que o impeachment seja votado o mais rapidamente possível. Presidente Dilma Rousseff deu posse hoje ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro-chefe da Casa Civil. As principais lideranças PMDBistas do Senado não foram à posse de Lula. A cerimônia foi transmitida ao vivo e durante essa transmissão teve panelaço. 10h da manhã, posse do Lula. É isso aí, ó, a panela. Perto do palácio estavam manifestantes contra e a favor. E foi a primeira vez que Brasília, eu acho que colocaram uma grade que separava os vermelhos dos verde e amarelos, porque o nível de tensão era muito alto. Presidenta da República assina o termo que dá posse ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cargo de ministro de Estado, chefe da Casa Civil. Aquilo ali já foi um dia pesadíssimo dentro do Palácio. Ali nós já tínhamos um ambiente carregado, né? Pelo ódio, pelo preconceito. A gente tinha dificuldade de compreender como que um presidente que saiu com mais de 80% de aprovação, de uma hora para outra, estivesse diante de um ambiente tão hostil, né? Bom dia! Não era uma operação salva Lula, era uma operação salva governo Dilma. Mas a mídia, como nós sabemos no Brasil, né, ela é tudo menos isenta e imparcial. Ela já tinha uma leitura pronta, né, para divulgar. A presidente Dilma colocou na Casa Civil uma pessoa que está sendo investigada na Operação Lava Jato e empenhada em frear as investigações da Operação Lava Jato. Você não pode gravar uma presidente da República ou um presidente da República em exercício e não pode, pior ainda, divulgar isso, né? E isso aconteceu. Ela foi gravada e ela foi divulgada com fins nitidamente políticos. E eu acho que nesse momento houve uma grande fragilidade do Supremo em não tê-lo enquadrado. É claro que o ministro Teori Zavascki abre um processo, mas não dá continuidade à punição. Quem tinha de puni-lo era o Supremo, porque tratava-se da presidente da República. Somente, do ponto de vista das instituições, somente o Supremo, a partir de algum momento, era capaz de deter a Lava Jato no que ela teve de pior. Todos somos a favor do combate à corrupção, mas o combate à corrupção tem que ser feito dentro da lei. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado. Somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre, que vai todo mundo se salvar. E efetivamente o tribunal estava acovardado, porque o tribunal não tinha força para poder revogar ou analisar de maneira técnica e à luz da Constituição quaisquer dos atos da Lava Jato. O Supremo se via constrangido de revogar sequer uma prisão preventiva ilegal, porque tinha o receio
de ser confrontado com a instituição Lava Jato perante a opinião pública. E um juiz tem que ter uma estrutura psíquica muito forte para ele saber que ele não tem que corresponder às expectativas populares, midiáticas ou políticas. Ele tem que corresponder às expectativas jurídico-constitucionais criadas. E ele tem que absolver, ainda que a multidão enfurecida grite condenai. Ele tem que soltar, ainda que a multidão grite para prender, desde que isso seja uma decisão em cima da Constituição e da lei. A reação, ela é engraçada, os ministros não se voltaram, não ficaram indignados com o grampo e sua divulgação, mas eles ficam, em verdade, incomodados com a adjetivação, acovardados, que isso foi feita naquela ocasião. Esse insulto ao Poder Judiciário, além de absolutamente inaceitável e passível da mais veemente repulsa por parte desta Corte Suprema, traduz, no presente contexto da profunda crise moral que envolve os altos escalões da República, uma reação torpe e indigna. Terça-feira, se não houver nenhum impedimento, eu estarei orgulhosamente servindo a minha presidente Dilma, porque estarei servindo ao povo brasileiro, ao trabalhador brasileiro, ao estudante brasileiro. Se eu não acreditasse nisso, eu não teria feito. Uma grande reviravolta no dia de hoje, ocorrida agora há pouco. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar que suspende a nomeação de Lula para a Casa Civil do governo Dilma. Agora, temos ainda essa medida, a nomeação do ex-presidente da República para o cargo de chefe da Casa Civil. E que vem na condição de ser de um super tutor da presidente da República. E vem para fugir também da investigação que se faz em Curitiba, deixando este tribunal muito mal. A decisão de Gilmar Mendes impedindo Lula de ser ministro, ela é uma ilustração de que os magistrados no Brasil primeiro decidem e depois buscam as justificativas para a decisão. Eu vou impedir Lula de ser ministro. Agora, onde é que estão as justificativas? Estão aqui. Ele tá tendo desvio de finalidade. Ele poderia ter tomado a decisão inversa. Não, eu vou permitir que Lula seja ministro. Onde é que está a justificativa? Está aqui, os áudios vazados são ilegais. Então você tem justificativa para os dois lados. Como não há um controle, ou como os procedimentos são inquisitoriais, e como o juiz é muito poderoso, ele decide o que ele quiser. E a justificativa ele sempre vai encontrar. Hoje não há dúvida nenhuma que, na verdade, eles sabiam perfeitamente que aquela conversa não tinha absolutamente nada de, vamos dizer, não republicano. A gente vê que aquilo foi realmente uma armação para quê? Para tirar Lula do governo. Se o Lula virasse ministro, se ele tivesse autonomia decisória, aí o governo sairia da crise política. Não sei se da crise econômica. A crise econômica é lenta, a saída é complicada, mas da crise política sairia. Porque ele iria colocar junto todo mundo que tinha se afastado da Dilma. Os partidos de direita e de centro-direita que o PT compôs para montar uma coalizão de governabilidade, eles ficaram ali, à espreita. Agora, na primeira oportunidade que eles viram de poder governar sem o PT, eles não hesitaram. Eles aproveitaram essa oportunidade e, num gesto de uma traição política que vai ficar para a história, foi cometida pelo Michel Temer, comandada por um verdadeiro escroque, que é o Eduardo Cunha, né, um quadrilheiro. Essa turma fez o golpe de 2016 e aí a dissolução do ambiente democrático brasileiro só se aprofundou depois disso.
Michel, um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, fazendo todo mundo e parava tudo. E aí deve estar onde está. Lula sempre foi o bicho-papão de certa direita, com um projeto míope de curto prazo para atender às demandas do setor financeiro. Quando as forças do mercado estavam prontas para derrubar Dilma, naquela época, tive uma reunião com o senador Romero Jucá, pedindo que ele me explicasse por que dessa fúria, até do PMDB do Senado, contra a presidenta Dilma, e ele dizia: o mercado já decidiu, a Dilma tem que sair. A maior consultoria dos Estados Unidos, a Eurásia, já diz que Michel Temer estará na presidência no começo de maio. Se Dilma não cair, o PIB encolhe 5%. Se cair, encolhe 3,8%, Renato. A partir de hoje, nessa reunião histórica para o PMDB se retira da base do governo da presidenta Dilma Rousseff. Ali já estava configurado que queriam fazer um cerco a impedir essa trilogia, o Lula, a Dilma e o PT, de continuarem a liderar o processo político no Brasil. A gente percebe que o trem do impeachment ganhou velocidade nos últimos dias. Todo o rito vai ser muito acelerado. Se articularam para viabilizar o que eu chamo de golpe, porque o impeachment sem crime, na minha opinião, não é impeachment, na verdade, foi um golpe político, quase que um parlamentarismo à brasileira, interditando uma presidenta da República e colocando o Michel, que entrou lá praticamente como representante desses grupos todos que estavam aí. Seja patriota, quem lutar por uma nação. O povo não quer mais o PT. Bandidos, homens de bem. Quem não tá com homens de bem? Bandido. É um momento difícil, mas que vai ser bom pro país daqui 1 ano e meio ou 2 anos. O erro da Revolução foi não matar Dilma, Lula, Genuíno, essa raça toda. Que tá tudo bom. Mas eu sou a favor de uma ditadura democrática. O que é ditadura democrática? Impõe o respeito, impõe as leis, tem que cumprir. A que Deus nós queremos servir? Nós queremos servir a uma cobra! Não vai ter golpe de novo. Reage, reage, meu povo. Não vai ter golpe de novo. Reage, reage, meu povo. Não vai ter golpe. O sufrágio universal pelo voto popular não pode ser caçado por golpistas. Não vai ter golpe de novo. Eu vim defender a democracia. Qualquer tentativa de impeachment, pra mim, é golpe. Nós já passamos por crises maiores do que essa e o pessoal não aceita 4 derrotas consecutivas. É o que a gente sempre quis. Vamos. Eu costumo lembrar que golpe é golpe. Agora, as formas variam historicamente. Se nós acreditarmos que não houve golpe de 2016 porque os ritos formais da lei foram seguidos, então nunca houve golpe em nenhum lugar do mundo. Afinal, Adolf Hitler chegou ao poder por eleições. Afinal, em abril de 64, João Goulart foi derrubado, mas na verdade o Congresso declarou a vacância do cargo, portanto ele teria sido destituído dentro das normas. Portanto, houve sim um golpe em 2016. E aí a gente lembra daquele espetáculo lamentável que foi quando a abertura do impeachment foi aprovada pela Câmara dos Deputados, quando uma maioria dos deputados votou da forma mais absurda. Embrulhado na bandeira do Brasil, gritando que estavam votando pela família, pela propriedade, pela tradição. Encaminhamos em nome do Brasil, minha mãezinha, dos meus filhos, pelos meus amigos, por uma Roraima.
pela honra da minha família. Que tanto esses bandidos querem destruir. Dizeram que estava entalado na memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. De que criança troque de sexo e aprenda sexo. Você é uma vergonha! 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 Eu voto sim, senhor presidente. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Então, ela foi oficialmente afastada. Aí, o presidente em exercício, Michel Temer. Democracia brasileira, ela está sendo objeto de um golpe. Aqueles que perderam as eleições tentam agora, pela força, chegar ao poder. Eu fui a primeira mulher eleita presidenta da República. Depois, o primeiro operário eleito presidente da República. Nós somos aqueles que sabem lutar a luta cotidiana, que sabem resistir e que não desistem nunca. Tenho certeza que juntos nós vamos nos manter unidos, mobilizados e em paz. Crime de responsabilidade é aquilo que a maioria do parlamento acha que é num determinado momento histórico. Você não está falando de direito aqui, você está falando de política. Nós entramos na votação do impeachment derrotados, a gente já tinha perdido. Com o mercado inteiro fechado em questão que tinha que derrubar a Dilma, com dinheiro rolando na mão dos deputados, com esse ambiente nacional criado em volta do ódio, com uma mídia que fazia campanha diariamente para a queda da presidenta, como é que a gente ia sobreviver? Agora, o golpe nunca foi contra a pessoa da presidenta Dilma. Eu diria que o golpe foi contra o PT sempre, claro, porque ele representa as políticas sociais que foram implementadas pelos governos do partido. Mas, fundamentalmente, o golpe visava prender o Lula. Meus amigos, eu tenho que pedir uma pastilha. Já estão encomendados estudos para eliminar. É muito. Já estão encomendados